a realidade do perdão. Amém? Você crê que você foi perdoado? Diga amém. Somos igreja, diga amém. Você tem que crer. Porque essa é a mensagem central do Evangelho. Que eu e você, nós recebemos perdão de Deus. Você tem que entender que o perdão, ele não é uma promessa, e sim já é uma realidade. Existe diferença nisso. E eu e você precisamos compreender bem, porque a fé correta vai nos levar a ter ações corretas. O diabo o tempo inteiro, irmãos, ele tem tentado o quê? Impedir que as pessoas compreendam das verdades do Evangelho. Sabe por quê? A única mensagem que traz salvação é o Evangelho. A única mensagem que transforma a vida de uma pessoa é a mensagem do Evangelho. Ninguém vai nascer de novo, não vai ter mudança de vida, se, exemplo, participar de uma palestra que fale sobre bom casamento, por mais que seja um bom ensinamento, mas isso não traz salvação. Se uma pessoa, um empresário ou um empreendedor, iniciando ali seu comércio, for participar de ensinamentos, de palestras sobre prosperidade, pode passar a vida inteira ouvindo sobre aquilo ali, pode até prosperar, enricar, mas mesmo assim não ter salvação eterna se não crer na mensagem do Evangelho. Entende? Então só existe uma mensagem que traz salvação, uma mensagem que traz transformação, novo nascimento, regeneração, você receber a vida do próprio Deus. E essa mensagem é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que salva, amém? E eu quero reafirmar para você entender bem, compreender a mensagem do Evangelho, você tem que ter uma convicção no seu coração, que você já foi perdoado. O Senhor já te perdoou de todos os seus pecados, amém? Sabia que muitas vezes, nós como igreja, nós somos atacados, somos até chamados de herege, dizer que a gente está compartilhando um evangelho muito barato, o evangelho que é o evangelho da graça de Deus, que é o que a Bíblia fala, e nós estamos sempre ensinando o evangelho da graça, aí diz, vocês estão vendendo um evangelho muito barato, ensinando um evangelho muito barato, e ainda estão errando, porque o evangelho que nós ensinamos à luz da palavra de Deus, ele é de graça, amém? Porque o barato ainda custa alguma coisa, o que nós ensinamos é gratuito, é o que a palavra nos ensina. O Evangelho é pela graça de Deus, e só Deus poderia perdoar os nossos pecados. E nós precisamos entender bem isso, ter essa convicção no nosso coração. Então eu queria convidar você nesse momento, nós vamos orar para ter revelação da palavra, amém? E você vai sair ainda com mais certeza que você é alguém que é perdoado. Perdoado, eu vou afirmar isso várias vezes aqui nessa manhã. Nenhuma condenação há para a sua vida, amém? Porque você já foi perdoado pelo Senhor. Mas feche seus olhos, vamos orar ao Senhor por essa palavra. Pai, nós queremos orar nesse momento. Eu te peço que o Senhor possa abrir nossas mentes e abrir os nossos corações para termos a revelação completa da Tua palavra e a certeza, a convicção que o Senhor já nos perdoou de todos os nossos pecados. Por isso nós já experimentamos um novo nascimento. O teu sangue nos lavou de toda a maldição do pecado e também nos libertou da escravidão dele. Por isso tudo se fez novo sobre nós. E é essa a verdade do Evangelho, que nós queremos sair daqui com essa verdade queimando em nossos corações. Aleluia. Sabe, irmãos, como falei para você, a mensagem do Evangelho é a única mensagem que traz transformação, novo nascimento. No dia que você teve um encontro com o Senhor, a sua vida ali foi dividida, no antes de Cristo e depois de Cristo. Eu tenho certeza que a sua vida foi transformada. Se eu fosse abrir um momento aqui, para você falar ou compartilhar, a gente ia passar o dia inteiro, de tantas boas coisas que aconteceram sobre a sua vida, depois que você teve um encontro com o Salvador, que é Cristo. Eu tenho certeza. Não sei quantos anos você tem de convenção. Eu olho para trás, eu cresci no meio evangélico, mas fazem 10 anos aqui que eu estou na videira, né, que eu passei um período da minha vida afastado. Mas desses 10 anos para trás, eu vejo o quanto que eu fui abençoado e o quanto que a minha vida mudou.
quando eu criei nas verdades do Evangelho. Amém? E eu quero te falar nessa manhã que você foi perdoado de todos os seus pecados. Quando você recebe a verdade e o perdão, isso fala dos pecados passados, isso fala dos pecados do presente, mas também fala dos pecados lá do futuro, que você ainda vai cometer. E o Senhor morreu por esses pecados também. E Ele desceu da sua glória, Jesus, Ele se fez homem, tomou a forma humana, Ele foi para a cruz, morreu a nossa morte, e a condenação que deveria cair sobre mim e você, caiu sobre Ele, e ali, você, naquele momento que Cristo estava sendo crucificado, você recebeu o perdão de todos os seus pecados. Por isso eu e você hoje, nós podemos andar em paz. Você tem que ter paz no seu coração. E aí é onde as pessoas levantam esse questionamento do evangelho que nós temos pregado, do evangelho que nós temos ministrado, né? Ah, pastor, isso é muito perigoso de ficar falando de perdão, de passado, de presente e de futuro. Mas deixa eu te dizer, qual perigo tem eu falar para uma pessoa que nasceu de novo que ela já foi perdoada? Nenhum. Sabe, irmãos, tem algumas pessoas que ficam levantando alguns tipos de questionamento. Do tipo, peraí, pastor, se Jesus morreu pelos meus pecados do passado, como eu afirmei aqui para você, do presente e ainda do futuro já estão perdoados, né? Então, e se eu cometer um pecado agora, eu estou perdoado também? Sim, você está perdoado. Então, o que vai me impedir de cometer o pecado? Né? Aí agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem sabe que foi perdoado, quem teve uma experiência de novo nascimento, você conheceu o Deus vivo, vai querer continuar pecando, irmãos? Não vai querer. Não vai. Se no seu coração existe agora um desejo maior, se você teve a experiência com Deus, você vai querer o quê? Fazer a vontade desse Deus. Você vai querer o quê? Eu vou querer andar numa vida de santidade. Por quê? Porque aquele que me separou, aquele que derramou do seu amor sobre mim, Ele é santo. Amém? Os irmãos conseguem compreender? Então, essa é uma outra revelação que você precisa ter. Eu fui perdoado dos meus pecados, mas quando o sangue de Cristo foi derramado, e esse sangue lavou a mim e a você, você tem que entender também que esse sangue te libertou da escravidão do pecado. Hoje eu e você, nós não somos mais escravos do pecado, porque a obra de Cristo da cruz, além de nos perdoar, trouxe libertação da escravidão dos pecados. Entende? Então, por mais que ainda venha algo, um pensamento, até que você peque, você tem que lembrar, mas espera aí, eu sou alguém que fui perdoado. A questão do perdão, da revelação de você foi perdoado, ela nunca vem sozinha. Na medida que você teve essa revelação, naquele momento, você vive da experiência também de um novo nascimento. Então você tem que crer, eu nasci de novo, a minha vida nunca mais será a mesma. Então as coisas velhas ficaram para trás, e agora o que? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo para frente agora. Por isso você não tem que crer que tem pecados que você não vai conseguir vencer. Não, você já foi liberto de uma vez por todas. Amém? Então você tem que crer nisso, você não é mais escravo. Aí outro questionamento, uai pastor, uai igual os goianos. Pastor, você falou que eu estou perdoado dos pecados do passado, do presente e do futuro. Como que isso é possível? Deus perdoar alguma coisa que eu nem fiz ainda? Sei lá, que eu vou fazer daqui a 2 anos, 3, 5 anos. Como que isso é possível? Presta atenção. Quando Jesus morreu na cruz, os seus pecados eram presente ou iam ser futuros ainda? Ou era futuro? Futuro. Sabe, 2030 vai completar os 2000 anos que Cristo foi crucificado. Ou seja, quando Jesus estava lá sendo crucificado, e a Bíblia afirma que Ele morreu pelos nossos pecados, você nem existia ainda.
Entende? Porque muitas vezes a pessoa só olha para a sua experiência pessoal, mas a crucificação aconteceu lá atrás, milhares de anos atrás. E aí, quando Cristo está morrendo, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus nos diz que Ele morreu pelos nossos pecados. E por isso eu e você recebemos perdão. Ou seja, pecados que ainda iam acontecer. Por isso, se tem pecados, chegar algum momento, sua vida, que você chegar a cometer, Cristo sim morreu por esses pecados também. Amém? Olha o que está escrito em Romanos 8, versículo 1, um versículo bastante conhecido. Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você é alguém que está em Cristo Jesus, ou seja, não tem mais condenação sobre a sua vida. Eu queria que você repetisse assim comigo: eu estou em Cristo, portanto, sobre mim não há mais nenhuma condenação. Aleluia. Por isso agora você pode andar em paz, porque você está em Cristo, e Cristo está em você também. Mas aí vai chegar uma outra dúvida, em relação à palavra, 1 João capítulo 1, versículo 9, é o que está escrito. Pastor, está bom, se eu estou perdoado, por que em 1 João capítulo 9, versículo, 1 João capítulo 1, versículo 9, perdão, 1 João 1, 9 está escrito o seguinte, olha só: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você pode levantar um questionamento. Então a Bíblia está dizendo, se eu já estou perdoado, nós temos que estar constantemente confessando os nossos pecados, porque é o que diz o texto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê que você já foi perdoado? Amém? Diga amém. Você tem que crer. Então, se você foi perdoado, presta bem antes de responder, será que você tem que ficar pedindo perdão constantemente? Sim ou não? Olha, gera dúvida. Eu fui já perdoado, eu tenho que estar pedindo perdão constantemente, sim ou não? Deixa eu te falar, não. Por quê? Porque você já foi perdoado, mas você vai me ouvir até o fim para você entender melhor, amém? Não abandona aqui não. Veja só, muitos ensinam, né, às vezes até em outros lugares talvez que você foi, que cada vez que nós pecamos, nós temos que confessar a Deus. Eu cometi um pecado, agora tenho que confessar a Deus. Todos os pecados que eu cometer, eu preciso confessar a Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa você responder. Mas será mesmo que você consegue, aí passa uma semana, durante a semana você comete alguns pecados. Será mesmo que quando você vai orar, você consegue se lembrar de todos esses pecados que você cometeu em oração? Naquele momento que você está orando, você consegue enumerar, citar cada um deles? Será que isso é possível? Não é. Não é, irmãos. E aí, o que vai acontecer com os pecados que você esqueceu? Se Deus só vai lembrar dos que você lembrou? Deus só vai te perdoar dos que você lembrou, e os outros? Como é que fica? Deixa eu falar para você, Deus, Ele é onisciente, amém? Deus, Ele sabe de todas as coisas, de tudo. Então Deus sabe sim de todos os seus pecados. Deus já sabe, antes mesmo de você cometer, o Senhor já sabe, entende? Mas o que Deus fez foi pegar todos esses seus pecados e Ele colocou lá em Cristo Jesus naquele momento na cruz. Se eu tivesse que pedir toda vez perdão ou confessar meus pecados ao Senhor naquele momento que eu pequei, né, e ficar reafirmando, como que eu vou lembrar dos outros? Aí às vezes é ensinado o seguinte em algumas igrejas, né? Não, talvez os pecados que a gente não lembra, Deus também não se lembra. É um outro ensino que se dá às vezes, mas não.
Deus ele já sabe de todos. E quando Jesus ele morreu na cruz pelos pecados, não foi por conta dos pecados que eu e você se lembrava, não. E sim pelos pecados que Deus já sabia que você ia cometer. Por isso é uma obra que é o quê? Completa. A obra de Cristo na cruz foi o quê? Consumada, completa. Não precisa eu e você fazer mais nada, porque a salvação e a graça já nos alcançou. Então não precisa, cada vez que você cometer o pecado, você chegar, e a gente vai entender melhor sobre isso, você enumerar. Você deixar o quarto e dizer, não, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e você achar que você vai receber perdão. Porque é isso que acontece. Quando a gente começa a orar, enumerando, é dizer, agora eu senti paz, agora eu fui perdoado. Então, não está sendo a verdade correta. Eu falei para você, que você já foi perdoado de todos os pecados. Amém? Você tem que entender isso. Olha, quando você for orar ao Senhor, por mais que você se recorde de algumas coisas, você pode falar diante do Senhor. Mas a sua oração tem que seguir o seguinte: Senhor, realmente, essa semana eu fiquei cometendo isso, sei lá, eu magoei fulano, mas eu sei que eu já estou perdoado. O teu sangue já me lavou de todos os meus pecados. Essa é a realidade. Deus ele é poderoso, ele sabe de todas as coisas, irmãos. Tem pecados que a gente comete de maneira consciente e inconsciente. Tem pecados que às vezes é por omissão, é por ação de fazer alguma coisa ou omissão. Então, constantemente, eu e você estamos cometendo pecados. Essa é a verdade. Mas Jesus, ele morreu por todos eles. Não é o fato de você confessar mais uma vez ao Senhor aquilo que você cometeu que vai trazer o perdão sobre você. É como eu falei, não é uma promessa de se você falar, vai receber o perdão. Não, é uma realidade. Você já está perdoado. Amém? Essa é uma realidade. Você tem que se lembrar disso. Porque eu pedir perdão constantemente, isso é insuficiente. Isso é suficiente. Amém? Olha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui no 1 João, capítulo 1, versículo 9, e se nós vamos ler esse versículo, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O raciocínio que você vai chegar realmente lendo apenas esse versículo é o seguinte: então, peraí, se eu não confessar, porque aqui o texto está dizendo se confessarmos, amém? Se eu não confessar, então o quê? Eu não vou ser perdoado. E é aí que é quando eu quero explicar esse versículo, porque muitos crentes, baseados nesse versículo, acreditam que tem que estar constantemente pedindo perdão, para poder receber o perdão da parte do Senhor. Olha, quando nós tiramos, isso é uma frase que a gente até costuma falar aqui, se eu não me engano, o completo da frase até foi o pastor Roberto que criou. Quando a gente pega um texto fora do contexto, pode virar um pretexto para qualquer texto. Eita glória! Explicando melhor para você. Eu posso pegar qualquer coisa que está fora do contexto e aplicar e dizer que está falando alguma coisa. O que eu quero dizer com você? A Bíblia, todo versículo que foi escrito na Bíblia, existe um contexto ali. Entende? E eu não posso tirar um versículo apenas fora do contexto dele e aplicar para outra coisa. A gente precisa entender o contexto que aquele versículo foi escrito. Isso acontece também, às vezes, até no direito, né? Eu não sei se você sabe. Qualquer vídeo, assim, às vezes, há uma filmagem contra você que não pode ser usada num tribunal se estiver fora ali de um contexto. Tem pessoas que agem na maldade, né? Exemplo, até uma pregação como essa. Eu posso estar pregando algumas coisas aqui e alguém cortar só o quê? Uma parte de algo que eu falei. E começar a divulgar isso, fora do contexto do que eu disse. E aquilo pode causar o quê? Uma má impressão. Um outro exemplo, às vezes você pode estar numa conversa, né? Até uma piada, contando uma piada ali naquele momento, sei lá, sobre roubo. E aí contou uma piada e tal, aí a pessoa só corta um trecho da piada que você falou e começa a divulgar, olha, tá vendo? Essa pessoa apoia os ladrões a roubarem. Isso é o quê? É retirar do contexto. Então, na Bíblia, sempre que você estiver lendo a palavra do Senhor, você precisa compreender o contexto daquela passagem. Amém? Tem um motivo para João ter escrito isso aqui.
Eu quero que você saiba o seguinte, olha, toda a Bíblia é para a nossa edificação. Amém? Toda a Bíblia, tudo que está escrito aqui, é para edificar a minha e a sua vida. Mas nem tudo que foi escrito aqui é para você. Eita. Agora vai causar uma confusão de novo, né? Olha o que eu falei, vou repetir. A Bíblia foi escrita para a sua edificação. Mas nem tudo que está escrito foi feito para você. Eu vou explicar melhor. Quando nós vemos lá em Mateus 23, não precisa abrir o texto não, mas Mateus 23, 33, Jesus exorta os fariseus. Eles chamam os fariseus de raça de víboras. O Senhor da glória, ele vai até aqueles homens, ele diz o seguinte, vocês são raças de víboras. Sabe o que é isso? Raça de cobras mesmo, traduzindo para o português, claro. Vocês são um bando de cobras venenosas. É isso que Jesus falou para aquele grupo de homens. Vocês são um bando de sepulcro caído. Por dentro só tem coisas podres, mas por fora vocês ficam pintadinhos de branco e flores. É forte se falar isso para uma pessoa. Mas quem falou foi Jesus. Mas Jesus falou aquilo para quem? Jesus falou aquilo para os discípulos? Não. Jesus não falou aquilo para os discípulos. Entendeu? Jesus falou para os fariseus. Para os fariseus. Entende? Então, é palavra de Deus? É. Serve para a instrução nossa? Sim. Mas Jesus está querendo falar isso para mim e você? Não. Não. Você não é raça de víboras. Você não é filho da serpente. Você agora é filho do Cordeiro, você é filho de Deus, amém? Mas está na palavra, entende? Aí às vezes, quando se vai em algum lugar, numa pregação às vezes mais pentecostal, um profeta ali, ou uma profetisa, aí vai dizer, vai pegar o texto, que é Bíblia, e vai exortar. Eis que vos digo, filhinhos, vocês são raças de víboras. E começa a exortar. E está dizendo, não, mas está aqui, está na palavra. Está na Bíblia, eu posso falar. Entende? Está na Bíblia para instrução. Serve para a nossa edificação. Mas não quer dizer que tudo tem que ser para você. É a mesma coisa que nós vamos ver quando nós olhamos para esse texto aqui. João aí foi apóstolo do Senhor, né, o último a morrer dos apóstolos. Foi o único que morreu de causa natural, né, e não foi martirizado. E João escreve essa epístola por conta de uma heresia que estava entrando dentro da igreja. Existia o que? Um falso ensino, que é chamado de gnosticismo. Estava se infiltrando dentro da igreja. O gnosticismo é muito parecido com o espiritismo hoje. E ele tinha se infiltrado dentro da igreja. Então João escreve essa epístola para quê? Para tratar com esse pessoal que estava dentro, entre os irmãos da igreja. Então, eles não eram dos nossos, como disse João, mas estavam no meio dos que eram filhos. Entende? Esse é o contexto dessa epístola. E aí, o que acontece? Suponha que, exemplo, né, eu chego para cá, eu começo a ministrar para você, e eu começo a dizer, olha, você que está aqui, que pensa que não tem nenhum pecado, você está chamando Deus de mentiroso, rapaz. Você que está aqui, que diz que não comete pecado, a verdade não está em você. Você vai receber isso como palavra para você? Não. Por quê? Você que nasceu de novo, você sabe que você foi salvo porque você estava perdido. Quem foi salvo por Deus sabe que foi resgatado de uma maldição, do pecado, da escravidão. Você sabe que de você não existia bem algum. Você já teve essa revelação. E aí sabe o que aconteceria se eu estivesse ministrando dessa maneira? Com certeza um outro ia tocar no irmão do lado. Eita, o pastor está pregando agora para quem não é crente. Entende? Porque você reconheceria que não era para você. É o que João está fazendo aqui. João estava pregando para aqueles que estavam infiltrados entre os filhos, que estavam no meio da igreja, mas não tinham ainda a experiência de novo nascimento. Volta para o versículo 1 desse mesmo capítulo. Olha o que está escrito.
o primeiro ponto do gnosticismo, né, que João quis combater dessa seita, é que eles criam que Jesus, ele não veio em carne. Olha como João, ele começa a escrever essa epístola. 1 João capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos, o quê? Apalparam. Ou seja, com respeito ao verbo da vida. Olha o que João está dizendo. Cristo, ele veio sim em carne, eu peguei nele, eu apalpei ele. Quando você lê o texto, né, as epístolas de João, você vê que João tinha intimidade com Cristo, ao ponto que ele deitava a cabeça no peito de Cristo. E ele está dizendo aqui, ele era de carne, de osso, como eu e você. Ele é o verbo de Deus, o verbo eterno. E ele sim se fez gente. Ele se fez gente e habitou entre nós. Só que o gnosticismo, ele não acreditava nisso. Ele não acreditava porque ele dizia que Deus não poderia se fazer homem, se rebaixar o homem. E eles acreditavam que, na verdade, Jesus era um espírito, que ele surgia, aparecia ali para os discípulos, falava alguns ensinamentos e depois, sumia. Eles não acreditaram que o verbo se fez carne. Mas aí o que João começa a falar? Sim, ele veio, habitou sim entre nós. Eu toquei nele, nós o apalpávamos, né? Por que é importante a gente combater certos tipos de falsos ensinos, como o João está fazendo aqui? Porque os falsos ensinos, meu irmão, desviam as pessoas do céu. Uma simples afirmaçãozinha que existe pode desencadear várias consequências, como essa, por exemplo. Ele talvez possa parecer algo simples. Não, eles não acreditaram que Jesus não vem. Mas veja só, se a pessoa acreditasse que Jesus não vem em carne, né, como eles acreditavam, como é que Jesus então ia morrer? Se ele não vem em carne, ele não poderia ter o quê? Uma morte natural, concorda? E se ele não morreu, então o que aconteceu então com os nossos pecados? Porque nossos pecados foram cravados com ele na cruz, amém? Então se ele não morreu, então ele também não ressuscitou. Então se ele não ressuscitou, né, e a gente não creu nisso, como que eu e você iria viver do novo nascimento? Você entende? Então uma simples afirmação que eles estavam tentando falar, de que Cristo não tinha, né, não veio em carne, né, ao invés de não acreditar nisso, e estavam tentando compartilhar esse ensino dentro da igreja, desencadearia em grandes consequências. Então esse é o contexto. Ele entrou, a gente sabe que Jesus, ele morreu por mim e por você, amém? E ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque nós cremos nisso, hoje eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Então eu e você, nós cremos sim que Jesus, o verbo se fez carne, igual João escreveu. João capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a verdade. Mas era um ensino que estava sendo compartilhado entre os irmãos. E aí esse é o contexto do que João estava escrevendo aqui. Só foi para iniciar na epístola. Um outro segundo ensinamento errado dos gnósticos, né? Eles eram negacionistas, ou seja, eles diziam que não existia um pecado. Não existia. Eu faço uma pergunta para você. Será que todo crente, alguém que já nasceu de novo, né, ele não sabe que ele era pecador? Ele tem certeza disso, sabe? Só que a gente começa a falar, né, sobre pecado, de pessoas que precisam ter a realidade de um encontro com Cristo. Uma vez que tem um encontro com esse Salvador, a vida é transformada. Mas lá fora se diz o quê? Que isso é coisa de igreja, de religião, de religiosidade. Não existe essa coisa de pecado. Porque se não existe o pecado, como que você vai crer que você foi também perdoado? Você percebe o perigo do falso ensinamento? Mas eu e você, nós cremos o quê? Que de nós mesmos
nós não tínhamos nada de bom. Nós éramos pecadores. Mas a maldição que deveria cair sobre nós, caiu sobre quem? Sobre Cristo Jesus. E eu criei nele. E uma vez que eu creio nele, eu também sou salvo. E eu sou salvo para sempre. Amém? Você se torna o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Mas por conta da obra que você fez? Não. Por conta da obra de Cristo. E aí, aqui, eles não criam nisso. Eles não criam que existia um pecado. Quando a gente avança no versículo 6, é o que está escrito. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está escrevendo, né? Aqui é como se alguém estivesse lendo o versículo e pensar o seguinte, né? A pessoa que anda nas trevas, quando ela esconde o pecado ali, está escondido. Mas depois que ela confessa o pecado, está na luz. As pessoas às vezes compreendem dessa maneira, mas está errado. Dizendo o seguinte, não, então quando eu estou pecando, eu estou nas trevas. Mas quando eu revelo o meu pecado a Deus, eu passo a estar na luz. Mas olha o que diz no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, eu e você andamos na luz, amém? Você anda na luz hoje. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, o quê? Nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Então o texto está dizendo aqui o seguinte, que eu e você, nós estamos na luz. Hoje eu e você, nós andamos na luz. Mas o sangue de Cristo que foi derramado, nos purificou de todos os pecados. Amém? Por isso, quando você creu em Cristo, a obra foi completa, meu irmão. Eu e você hoje nós temos a luz de Cristo resplandecendo em nós. Mas o texto nos fala que purifica de todos os pecados. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo eu e você estando em Cristo, a gente pode chegar a pecar? Sim. Mas você permanece nele. Amém? Às vezes o pastor Luiz, ele compara isso como a arca de Noé, né? Você foi salvo, ou seja, você foi colocado dentro da arca. Quem está dentro da arca, se cair, permanece na arca ou cai fora da arca? Cai dentro da arca. Você foi colocado em Cristo. E se você chegar a cair, mesmo você caindo, você permanece em Cristo. Amém? Essa é a verdade. Você já está inserido nele, em Cristo. Cristo é a arca. Amém? Então, uma vez que nós somos inseridos neles, nós estamos nele. Aí João está começando a combater isso. Quando ele avança agora para o versículo 8. Olha o que está escrito. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Olha só. João está falando aqui o seguinte. É para algum irmão ou é para alguém que estava dentro da igreja? Porque, meu irmão, todos nós sabemos, né, que em nós não tinha bem algum, como eu comentei com você. Então veja só, todo crente nascido de novo, se você chegar para ele e perguntar, você peca ainda? Você acha que qual vai ser a resposta? Quem nasceu de novo vai dizer o quê? Que sim, não vai negar que é pecador, entende? Mas sabe que teve um encontro com o Salvador e que está perdoado. Mas ele não nega que é pecador, quem nasceu de novo. E aqui, João está falando para quem? Para pessoas que estavam o quê? Negando que eram pecadores. Que eles não acreditavam nos pecados. E quem não acreditava no pecado, João está dizendo o seguinte, olha, então a verdade não está em você. É como se fosse, eu vou dar um exemplo aqui, de fulano. Eu chego aqui para fulano e digo, olha fulano começa a dizer, não, eu sou crente, mas eu não tenho pecado. Fulano começa a afirmar dessa maneira, eu não tenho nenhum tipo de pecado. Então é como se eu estivesse chegando para ele dizendo, olha, se você diz que não tem pecado, a verdade não está em você. Agora, versículo 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É como se eu estivesse falando para aquele fulano que eu acabei de citar de exemplo para você, dizendo, olha, se você está dizendo que não tem nenhum pecado, a verdade ainda não está em você. Mas se você confessar
que você tem pecado, o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Você consegue compreender agora o contexto do versículo 9? O que acontece é que muitas vezes as pessoas só lêem o versículo 9 e começam a aplicar dizendo o seguinte: não, todo pecado nós temos que confessarmos. Mas eu comecei a mostrar a você o contexto dessa passagem. Por conta de um falso ensino, do gnosticismo, estava entre os irmãos da igreja, e aí João escreve isso, e aí combate os dois pontos dessa heresia. O primeiro, que não acreditava que Cristo veio como carne, e o segundo era de negar os pecados. E aí por isso João escreveu isso. Mas ele estava escrevendo para quem? Para pessoas que ainda não tinham nascido de novo, que não têm conhecimento da verdade. Mas eu e você já tivemos um novo nascimento, amém? Você sabe muito bem como era a sua vida antes. E você sabe que mesmo sem nascer de novo, você acaba cometendo alguns pecados. Mas a verdade que você tem que ter no seu coração é que você está perdoado. Você já foi perdoado. Amém? Você precisa confessar e reconhecer isso. Então isso é o versículo o quê? Evangelístico. Entende? É um versículo para quem ainda não nasceu de novo. Esse é um versículo para se evangelizar as pessoas. E não é que João estava falando ali para aqueles que eram os cristãos, aqueles que já eram da parte do Senhor, e sim aqueles que estavam infiltrados, compartilhando deste falso ensino. Amém? Então precisa sempre, meu irmão, você tem que entender o contexto do que a Bíblia está falando, para que você precisa ter a revelação completa. Como eu falei para você, se você retirasse só o versículo 9, poderia dar a entender isso, que não, eu tenho que confessar, porque se eu não confessar, o Senhor não vai me perdoar. Mas agora você entendeu o seguinte: quem não confessar, João estava escrevendo, né, para aqueles que não eram da igreja, estavam entre os irmãos, mas não eram da igreja, né? Isso acontece ainda também, nos dias de hoje? Sim, às vezes pode ter gente entre os irmãos, ou falando até no nome do Senhor, que nem viveu a experiência de novo nascimento, entende? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós escolhemos para ouvir, amém? Porque nós precisamos estar centrados na palavra de Deus, né? Eu não sei, né, se você teve alguma experiência com o catolicismo, né, com católico. Eu não fui católico, mas eu trabalhei em um colégio que era muito católico, né, que era da rede salesiana. E aí eu não sei se você foi católico verdadeiro mesmo, mas o que o catolicismo ensina? Que o quê? Que a pessoa, ela precisa o quê? Confessar os seus pecados para alguém que está ali intermediando, que é o padre. E aí ele chega para o padre, o católico verdadeiro, antes de tomar a hóstia, né? Antes de fazer a Eucaristia, o que ele acredita? Que o quê? Não, eu preciso confessar os meus pecados para o padre. E uma vez que ela confessa os seus pecados para o padre, aí ela sente base, aí ela sai dizendo o seguinte: não, eu fui perdoado, agora eu estou perdoado. Por quê? Porque eu confessei os meus pecados. Agora eu estou digno de tomar a hóstia. Agora eu posso fazer a Eucaristia. Por quê? Porque eu confessei os meus pecados para o padre. Aí chega um crente, né, às vezes, e aí quer julgar isso. Não, você está errado. Você está errado, não tem que estar confessando pecado para o padre, não. Aí o que o crente faz? Ele fecha a porta do quarto, e aí ele faz o quê? Começa a confessar os seus pecados para Deus. E aí começa a enumerar um por um dos seus pecados. Fala: Senhor, essa semana eu fiz isso, deixa eu lembrar, essa semana eu também fiz isso e tal, e começa a confessar. Os irmãos percebem que a mesma mentalidade, a necessidade de estar sempre falando, confessando, para poder receber perdão, porque quando esse crente aí faz isso, aí confessa, deixa eu sentir, agora eu estou em paz, agora eu fui perdoado, aí sai, agora eu posso até tomar ceia. É isso que acontece, está com a mesma mentalidade, a mesma mentalidade. A diferença é que não tem um mediador ali que é o padre, mas ele está com a mesma mentalidade daquele católico que eu citei como um exemplo, entende? Por que às vezes, né, algumas igrejas transformaram a ceia em um culto de autoavaliação?
de a pessoa talvez se tornar digna para tomar aquela ceia ou não. Tem lugares que, isso é verdade, tá, irmãos? Tem lugares que às vezes no momento de uma ceia, né, o pastor até manda apagar algumas luzes, os diáconos agora vão entregar os elementos, aí começa aquele suspense, aí aquele 1 minuto e meio é como se o pastor estivesse dizendo, ó, você tem 1 minuto e meio para poder resolver sua vida, né? Aí quando você pega o cálice e o pão, e vai tomar aquela, está na dúvida se vai pegar ou não, né? Meu Deus, eu tenho 1 minuto e meio, e agora? Será que vai dar tempo de eu confessar tudo que eu fiz essa semana? Aí começa aquela condenação já chegando, né? Aí fica na dúvida. Aí tem muita gente que faz o quê? Primeira coisa, diz, nunca mais eu venho culto de ceia, ou então, não pega, não toma a ceia, não toma. E tem gente, aí fica naquele suspense. E se o pastor ainda falar, avalie agora antes a sua vida, se é digna ou não, misericórdia. Eu ouvi um negócio desse, se eu sou digno ou não, eu caia de joelho na hora, pedindo perdão por mim, por meus antepassados, porque você se sentir digno, meu irmão. Mas não é por nós, é pelo que Cristo fez, amém? A ceia não é para você estar lembrando dos seus pecados. A ceia é para você estar lembrando do seu Salvador. Por isso o Senhor Jesus falou o quê? Em memória de mim. Em memória de mim. É em memória dele. Então aquele momento da ceia que a reconciliação está anunciando é Cristo. Só que tem muita gente, por conta desses ensinamentos, faz o quê? Olha para si. E quer o quê? Quer enumerar, quer confessar os pecados antes de quê? De participar da mesa do Senhor. Existe uma outra situação também que acontece no meio dos católicos. Não sei se você sabe. Os católicos eles não têm a noção do perdão definitivo. É isso que eu estou ensinando para você aqui. Que você já foi perdoado definitivamente. Passado, presente e futuro. Amém? É completa. A obra de Cristo é completa. E aí eu não sei se você sabe, aí o católico verdadeiro, não sei se você foi no passado, né? Se não fazia isso é porque você era de meia tigela, o católico. Mas o verdadeiro mesmo, eles não tomavam a hóstia lá, sem antes confessar os pecados com o padre. Entende? Ele precisaria marcar e falar os pecados, para aí se sentir perdoado. E naquele momento que o padre libera o perdão na vida dele, ele ia lá e também fazia e tomava da hóstia, né? Fazia a Eucaristia, né? Então, o que acontecia também? O que acontece na missa? Eu não sei se você sabe. Os católicos, né? Se você foi católico verdadeiro no passado, você sabe o que eu vou lhe dizer aqui, né? Todas as vezes que a pessoa está ali, participando ali da hóstia, sabe o que eles acreditam? Que Jesus está morrendo novamente lá no céu. É como se constantemente o Senhor está morrendo. O sangue está sendo toda vez o quê? Derramado. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Isso é chamado de transubstanciação, né? É desacreditar que Jesus está morrendo várias e várias vezes por eles. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina, amém? Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 25? Abre aí, por favor. O livro de Hebreus inteiro foi escrito nesse ponto central. 9, 25, olha o que está escrito. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Deixa eu te falar. Hebreus, ele vai falar muito sobre o sacrifício de Cristo. Hebreus fala do tabernáculo que era feito por mãos, onde antigamente, né, você sabe, na velha aliança, se oferecia sacrifícios de animais. Só que em Hebreus também vai nos falar, sabe o quê? Que existiu um só sacrifício final, que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, que foi Cristo Jesus. Então Cristo ele já morreu. O sangue de Cristo já foi derramado, e uma vez por todas. Por isso Hebreus vai falar também que hoje eu e você, nós temos que ter o quê? Ousadia. Hoje a gente pode ter intrepidez para entrar onde? No santo dos santos da presença do Senhor. Amém? Por quê? Porque a obra já foi realizada. Você tem que crer na justificação na sua vida. Que você foi lavado
sangue de Cristo, você foi redimido, eu estou perdoado, e uma vez que eu fui perdoado, eu sou salvo, e agora eu tenho livre acesso ao meu Pai. Mas quando os católicos estão fazendo isso, crendo dessa maneira, eles creem que o tempo todo Cristo está o quê? Está morrendo, e o tempo todo eles têm que fazer o quê então? Para poder tomar a hóstia, tem que estar o quê? Pedindo perdão. Para eu receber o perdão, é confissão. Eu tenho que estar confessando com o Padre, até eu ficar perdoado e poder tomar da hóstia, né? Mas eu quero abrir um outro texto, Mateus 12, 37. Pedir para os irmãos se organizando aqui. É o que está escrito em Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás o quê? Justificado. E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Olha o que o texto está dizendo. Que pelas nossas palavras nós somos justificados ou condenados. E Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Serás salvo. O que eu quero falar com você com esses dois textos? A palavra disse, através da nossa boca nós somos condenados ou justificados. Mas se um dia você creu no seu coração em Cristo Jesus e você confessou com a sua boca, meu irmão, naquele dia você foi salvo. Naquele dia, sabe o que aconteceu? Você foi perdoado. Porque você creu. Creu com o coração e fez a confissão. Então, no dia que você teve essa revelação, você foi perdoado de todos os seus pecados. Amém? Então, não precisa mais você viver debaixo de condenação e nem precisa mais você entender que você precisa estar constantemente confessando seus pecados diante de Deus, porque Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Mas pastor, mas se eu me acostumei a isso, você pode orar assim, né? Aí é escolha sua. Eu gosto de orar assim, eu gosto de orar confessando, mas eu estou te dizendo de uma coisa que você está orando e pedindo algo que você já recebeu. Você já recebeu o perdão. E se você ficar lá orando, enumerando, se você se sentir à vontade, continue. Mas não esqueça do seguinte: mas eu sei que o teu sangue, Senhor, já me lavou. E eu estou perdoado. Amém. Sabe, irmãos, muitas vezes o diabo derruba a pessoa aqui. Pessoas que nasceram de novo, viveram um encontro com o Senhor, tiveram a vida transformada e acaba o quê? Caindo em algum tipo de pecado. E aí o diabo vem condenar na mente. De que da pessoa não se achar mais o quê? Digna. Entende? Aí é aí onde o diabo consegue o quê? Paralisar a pessoa fora da vida da igreja, porque a pessoa diz, olha para si. E quando ela olha para si, ela está anulando a obra que Cristo fez. Porque quando ela olha para si e diz, não, realmente, eu sou pecador. Faz tanto tempo que eu não conseguia vencer, que eu não cometi esse pecado. E uma vez que hoje eu estou fazendo de novo, realmente essa vida de crente não é para mim. É o que o diabo fala na mente das pessoas. E aí a pessoa acaba o quê? Sabe de uma coisa? Eu vou abandonar os caminhos do Senhor. Mas a pessoa que teve a revelação correta, entenda, eu não estou falando que você está autorizado a pecar. Estou dizendo assim, eu sempre tenho que pecar. Eu falei para você, quem nasceu de novo quer fazer a vontade do Senhor, amém? Você quer viver a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é a melhor para a sua vida. Mas a pessoa que nasceu de novo, que tem a revelação correta, quando ela cai em pecado, ela se levanta. E por mais que o diabo tente falar alguma coisa na mente dela, ela se lembra, não foi por mim, não foi pelo que eu fiz, e sim pelo que Cristo fez. Amém? É tirar os olhos de si e colocar os olhos em Cristo. Ela fala o seguinte, realmente, eu sou errante, eu sou pecador, mas Cristo é santo, e Ele morreu naquela cruz por todos os meus pecados, e eu sei, por conta dessa obra, eu fui perdoado.
eu fui perdoado e agora eu pertenço ao Senhor. Aí ela se levanta. Está vendo como a fé correta muda o comportamento das pessoas? Aí ela não se afasta, ela não se desvia não. Ela permanece firme. Ela reconhece naquele momento que o erro dela não anula o que Cristo fez. Amém? Por isso é tudo sobre Cristo, meu irmão. O Evangelho é por Cristo. Eu e você, nós não poderíamos pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso Cristo, Ele abriu mão da sua glória, habitou aqui, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você também nos tornássemos filhos de Deus. A sua identidade hoje é que você é filho. Você é filho, lavado pelo sangue do Cordeiro e perdoado. Não deixe que nenhuma condenação chegue na sua mente. Amém? Você precisa crer nisso. Você crê nisso? É como eu falei, não estou falando para você ter uma vida pecaminosa. Não. Mas eu quero que você creia que você tem uma vida que você já está perdoado. Essa é a verdade do Evangelho. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Tudo é por Cristo. Amém? Tudo é para Ele também. Toda a honra e toda a glória. Amém? Eu queria convidar você a adorar ao Senhor nessa canção. Os irmãos vão ministrar. Se você não conhece a música, você pode acompanhar na projeção. Deixa o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou e teu perdão me alcançou. O perdão dele já te alcançou. Um amor assim o mundo não conhecia. No altar de adoração, adore e exalte ao Senhor. Exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Vamos erguer nossa voz, vamos cantar isso. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor Exalte! assim Declare! o mundo não conheceu. No altar de adoração, Jesus,
a cruz me libertou. Seja exaltado, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada desafaste o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Aleluia. Eu quero abrir mais um último texto, Hebreus capítulo 9. Olha o que está escrito, versículo 11, Hebreus 9, 11. Hebreus capítulo 9. Nove e 11. Olha o que está escrito. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Versículo 12. Não por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 3. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, está falando do que era feito na velha aliança. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, devido à morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aleluia. Olha aí, irmãos. Cristo, Ele foi o Cordeiro de Deus, o último sacrifício que foi realizado. Quando Jesus aí morre na cruz, aí falou o seguinte: está consumado. Está consumado. Ou seja, toda obra que teria que ser feita já foi realizada. E foi lá naquela obra que Ele fez, que eu e você, nós fomos perdoados. Amém? Nós fomos lavados, é pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu abri um versículo hoje para você também, que pelas palavras nós seremos condenados ou justificados. Por quê? Há poder na confissão. Amém? Quando nós cremos em Cristo, cremos no nosso coração e confessamos Ele como o nosso Salvador, há poder nisso. Naquele momento, você recebe a vida de Deus. Amém? Tenho certeza que você já fez essa confissão. Talvez alguém está nos visitando também pela primeira vez. E eu queria convidar você a colocar, vamos reafirmar essa confissão. Eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração e que você repetisse logo após mim. Fala o seguinte: eu reconheço que Cristo veio, habitou entre os homens, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está assentado
à direita do Pai. Eu declaro que eu creio na obra de Cristo e eu aceito Ele como meu Salvador e como meu Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus, amém? Aleluia, aleluia, aplaude o Senhor, aleluia. Se tiver alguém aqui que fez essa confissão pela primeira vez, né, e quiser vir aqui à frente, eu convido você levantar suas mãos, ou se você talvez estava afastado dos caminhos do Senhor, mas está retornando. Tem alguém aqui? Sim, dessa maneira? Não? Então vou orar, abençoando a sua semana, amém? Declarar que você vai desfrutar da semana cheia da graça, do favor do Senhor, e que, como sempre costumo dizer, que seja uma semana de orações respondidas, amém? De coisas que você tem colocado em oração e você vai receber nesse dia, nesses dias que se aproximam, amém? Deixa eu orar por você. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar a Deus uma semana totalmente abençoada, que eles possam desfrutar de muita graça, de muito favor do Senhor, que a prosperidade chegue em suas casas e em todas as áreas também de sua vida. Eu declaro, Deus, favor sobre eles, sobre a família deles. Eu declaro uma semana de oração respondidas, coisas que teus filhos têm pedido, têm colocado em oração em ti, que nesses próximos dias dessa semana, eles terão a resposta ou estarão recebendo as bênçãos do Senhor, porque os céus estão abertos sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos encerrando o nosso culto de celebração, mas não saia antes de pelo menos falar para 2 pessoas, dizer: meu irmão, nós já fomos perdoados, amém? Aleluia. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória morrer.